e teve uma manifestação de familiares de presos. Recentemente, em todos os estados do Brasil, se eu não me engano, acho que foram em todos, ou na maioria, e eu fui em São Paulo nessa manifestação. Não é a manifestação dos presos. O preso está preso, tem como ele manifestar. Ele pode ir lá, falar alguma coisa e tal, mas os familiares e amigos e autoridades que sabem o drama que cada um passa. Uhum. E eu, como um ativista nesse contexto, né, a favor da liberdade, como sempre fomos, mas a favor da justiça como verdade, não a justiça como mentira. Tem duas formas de você utilizar essa ferramenta, mas a justiça como verdade. Qual é a verdade? Que as pessoas estão sendo confinadas e tratadas de uma forma, desumana, se não pior do que a pena de morte, porque pena de morte, pelo menos você apagou, vamos dizer assim. Eu não sou a favor disso, hein? Pelo amor de Deus, não vão entender errado. Mas é tipo assim, sabe? Não sofro mais, e minha família também não sofre, já sabe que eu estou em algum lugar, do que aquele sofrimento lento todos os dias, aquela tortura que tortura o filho, que tortura a família. Por exemplo, em razão do Covid, naturalmente até aqui fora a gente se distanciou dos familiares idosos, não podia ter muito contato, e aí isso aconteceu na prisão. Mas depois, e antes disso, em alguns lugares já no sistema, já existia essa separação da família, a redução de visitantes. O cara que não tem família, ele não pode ter uma pessoa no hall de visita que seja um amigo, e se tem essa condição, ela é dificultada ao máximo, então ele não tem mais contato com ninguém. O filho... se você tem 4 filhos, então só pode vir 2 filhos. Caramba, então antes da pandemia, a visita são 2 pessoas, então vem a mãe e o filho mais velho. Na outra semana vai ter que vir a mãe e o filho mais novo, na outra, mas não pode unir a família. Você tem 5 filhos, você vai ter que visitar seus filhos durante 5 semanas consecutivas, um filho diferente com a sua esposa. Não pode vir os 5 filhos. É desumano mesmo, né? Então, são detalhes que aí fala, mas fez isso, fez aquilo outro. Não estou aqui para defender o que o cara fez errado. Eu estou aqui para usar a justiça como tem que ser utilizada, não como um meio equivocado de ser utilizada, de um desvio de execução ou de um excesso de execução. Eu estou para falar de humanidade. A pessoa foi colocada lá para ser melhorada. Ela pode ter cometido o delito que foi. Tem que haver investimento. Até porque, falando de questões financeiras, existe um recolhimento de imposto destinado para isso. Sim. Não destinado para ficar armazenado, para desaparecer, ou para dar comida azeda, ou para transformar em humilhação do familiar, que é essa coisa de... O cara tem 5 filhos, não podem ir os 5 filhos na visita. Não pode, se for a mãe, a mãe... Acho que nem a avó pode ir. Não, pode. A avó, o avô não pode ir. Então, quer dizer, tem uma restrição que é desumana e vai contra esse processo de ressocializar. Exatamente. Eu acho que essa parada de recuperar, a família tem um papel muito importante, cara. E aí, restringir, né, o contato com a família já... Então, aí eu coloco um outro detalhe. O cara cometeu um delito, a moça, o rapaz cometeu um delito, a pessoa é de São Paulo, ele é colocado a 700 quilômetros para cumprir sua pena. Sim. Fica longe da família também. Então, quer dizer, são infinidade de coisas que só quem pensa pode procurar o caminho da compreensão. Estou dizendo aqui, compreenda e engula isso. Reflita sobre isso. Nós estamos aqui, podcast, acho fantástico poder vir aqui nesse universo, a gente poder falar e também nos acompanhar e ouvir quem quer. Não é obrigado também. E não queremos aqui que ninguém, como a gente falou, engula nossas ideias, mas pense sobre nossas ideias, porque aqui é um lugar de pensar.